Agora você está ao vivo. Não tem ninguém ainda, mas daqui a pouco vai começar a entrar valendo. Não tem ninguém ainda? Ainda não. Já entrou? Já entrei. Quando entrar alguém, a gente já começa. Na verdade, eu tenho que fazer da outra forma. Tá meio atrasado. Mas já tá no horário? Meio de 30? Aquelas. Posso pegar a Eu caneta? achava que tu fazia com a frontal. Uhum. Ó, essa tranquilidade. Tá, legal. Vai sendo só eu. Eu sei, vou ajustar aqui. Nossa, que bem. Agora vai aparecer. Tá torto. Botou. Ali, ó. Fechou? Quiser ir mais pra cá um pouquinho? Mais pra cá. Isso aí. Ou mais pra frente? Vou tomar uma água só. Oi, pessoal. Vamos esperar um pouquinho. O pessoal tá entrando pra gente iniciar a nossa live hoje. Esperar uns 3 minutinhos até o pessoal ir entrando aí pra gente já dar início nas nossas informações da quinta-feira. Legal. O pessoal tá entrando, a gente vai acompanhar por ali também. Sim. Legal. Parece que tem gente entrando. Já, o pessoal tá entrando já. Muito legal. Quando passar 2 minutinhos aí, você me avisa pra gente começar. Show. Qual a expectativa pra live? Expectativa de conseguir passar todas as informações. Acho que é mais orientação, né? Também. Legal. Tá. Acho que já temos. Podemos dar início. Acho que já podemos começar, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos iniciar a nossa live de quinta-feira. Como a Jordana costuma dizer, né? Eu vou usar uma frasezinha da Jordana que diz assim: boa tarde para você, porque nós não almoçamos ainda, então para nós é bom dia. E vamos iniciar a nossa live da quinta-feira. Gente, o tema para a live de hoje, na verdade, ele veio por uma preocupação que a gente tem sentido e por coisas que têm acontecido no dia a dia aqui do escritório mesmo. Então, a ideia é justamente a gente orientar, trazer o que a gente vai falar, trazer as orientações e trazer um outro lado desse nosso tema. E trazer, claro, né, realidades, o que tem acontecido e tudo mais. Então, o que a gente vai falar hoje? Qual é a ideia hoje? É aquele empréstimo consignado, que é esse novo crédito do trabalhador, que é esse empréstimo novo. A gente vai trazer como orientação mesmo, mas a gente vai trazer dois lados. A ideia é que a gente trazer o lado realmente de quem pega esse empréstimo, da preocupação, né, da necessidade, às vezes, que o funcionário tem em pegar esse empréstimo, mas também o risco que tem, porque ele é muito fácil, então existe um risco muito grande por trás disso, mas também para o lado da empresa e do condomínio, no cuidado que tem que ter, né, para controlar isso tudo. Então a ideia é a gente trazer isso, tá? Trazer esse tipo de orientação. Eu quero só iniciar explicando, só trazendo os dois tipos de empréstimos que sempre tiveram, para que você entenda do porquê da importância que a gente está trazendo. O empréstimo aqui, esse empréstimo que você pode pegar, que é consignado em folha, que todo mundo conhece por esse nome, ele já existiu. Era um empréstimo, só que ele era bem diferente, né? Mas já existe esse empréstimo, ele já era feito, mas ele era feito de uma forma muito mais alinhada, né? Eu acho que é alinhada também entre a empresa e o funcionário. Ele era um empréstimo em que a empresa fazia, né? O funcionário precisa do empréstimo e vai até a empresa solicita ao próprio banco dela, enfim. E aí fazia vamos dizer assim, esse contrato, né? E a empresa pagava, descontava em folha e
pagava a guia, né, do empréstimo. Por que a gente está trazendo esse tema? Por que hoje está sendo muito diferente? Por que da nossa preocupação? Porque hoje o funcionário não precisa, a facilidade do funcionário. O funcionário, você entra no aplicativo e faz o empréstimo. Então está muito mais fácil, né? Muitas vezes a empresa ou o condomínio nem fica sabendo o que o funcionário fez. Eu ia dizer isso, exatamente. Às vezes a empresa também não está nem sabendo que o funcionário pegou, né, até o momento que ele vai pagar a guia do FGTS, né? Então, Realmente é uma facilidade muito grande. Esse sistema, antes, né, a empresa tinha ciência, o empregado ia na empresa pedir, a empresa de empréstimo, pedia esse empréstimo, né, e vinha ali, como a Vanessa colocou, vinha os boletos, a empresa tinha ciência disso. Só que agora, na verdade, o sistema hoje de folha de pagamento, né, o governo acaba disponibilizando de um arquivo que a empresa é obrigada a baixar todo mês, né, para ter ciência desse adiantamento, que é descontado na folha, que vai para a guia do FGTS. Então é interessante, né? Por que bater nessa orientação? É pela facilidade mesmo. Tá muito fácil. Então, vamos iniciar falando realmente desse lado do trabalhador, né? Dessa facilidade e da nossa preocupação e o que a gente tem visto com relação ao trabalhador que pega o empréstimo, que é a dívida que ele não se dá conta que fez. É mais ou menos por aí, né? Acho que é mais ou menos nessa linha, né? Acho que o colaborador ele tem que estar bem ciente, né, na hora da contratação, porque você pode usar como garantia o seu FGTS. Então, às vezes, numa questão ali de necessidade, né, realmente, às vezes, a gente não pensa nesse detalhe. Preciso para agora, então, futuramente, isso pode, né, causar algum um transtorno, né, porque, querendo ou não, a gente tem o FGTS ali todo mês. Então, seria meio que uma garantia no final se acontecer qualquer emergência, né? Então, acho que tem que ser realmente, o colaborador tem que estar muito ciente dessa contratação e pensar em todos os âmbitos, né? Tipo, ele precisa ter uma organização financeira que é muito importante nessa questão. Até porque, Milena fala dessa organização financeira, olha só, vamos trazer bem na prática como é que isso funciona. Então, ele vai lá... Você, né, que é um empregado que faz essa contratação, o que vai acontecer? Você vai entrar, vai contratar o empréstimo. E aqui é que vem a questão, porque é muito fácil. A hora que entra e lá já vai ter o valor disponível que você pode contratar. Então, assim, se você contrata por impulso, que é o que muitas vezes acontece, você acaba realmente fazendo uma contratação e é uma dívida, é um empréstimo. Trazendo, né, mais detalhado, um ponto a ponto sobre isso. Quando você faz o empréstimo, quando é feito o empréstimo, além dessa parte que a Milena colocou do FGTS ficar em garantia, a parcela que é descontada na folha, ela é de até 35% do valor do salário. Isso. E aí, na prática, é interessante, né, Márcia? Até, inclusive, a Adriana estava comentando hoje de manhã, que tem alguns funcionários que acabam tendo 2 ou 3 empréstimos no final da folha, na hora de pagar salário, não tem nem salário no final. Né? Mas não se dão conta disso antes de fazer, né? E ainda às vezes acontece do próprio funcionário, né, pegar esses 2 empréstimos, na verdade o empregador vai ficar sabendo na hora que for gerar a folha de pagamento, que vai ter que fazer esses descontos, né? E muitas vezes esse próprio funcionário, ele acaba também tendo um adiantamento salarial fixo, que ele pega diretamente com a empresa, que acaba também comprometendo a renda dele no final do mês. Então, precisa ter muito cuidado, como a Vanessa disse. Hoje a facilidade é grande. Na palma da sua mão, você vai ali, entra no aplicativo, pela carteira digital, e você ali contrata uma dívida, né? Que isso vai para a sua folha de pagamento. Então, tem que ser realmente bem pensado, analisado nas questões ali financeiras sua, porque isso vai comprometer ali no final do mês a sua renda. E é interessante que tudo que é fácil, a gente não pensa... Eu acho que é uma questão, uma educação realmente financeira que nos falta, né? Porque sempre que é fácil, a gente não pensa no juro que tem isso. Quantas parcelas, o tempo que é. E aí tem mais a questão de você também poder sair da empresa, né? Quando o funcionário sai da empresa, cessa, né? A empresa para a obrigação da empresa de pagar essa parcela também, né? De descontar e pagar. Isso. Então
É exatamente isso. Daí, às vezes, também o colaborador tá lá, ele faz esse empréstimo, às vezes, sem pensar no impacto que isso vai causar. Então, sei lá, acontece qualquer coisa, uma emergência, e o funcionário vai precisar ser desligado da empresa, né? Às vezes, né? E aí entra a questão que esse valor ele não vai ser descontado na sua rescisão, ele vai continuar lá. Então, vai virar uma obrigação, quer dizer, é uma obrigação do colaborador com o banco, né? Mas que a empresa está ficando no meio ali como uma intermediação, não sei se é assim que dá pra chamar, né? Até o momento que ele sai, né? Exatamente. Porque a rescisão... E isso também é interessante isso que a Milena falou, porque é uma das coisas que a gente tem acompanhado aqui, internamente. Que é justamente eu até anotei isso pra gente relembrar. Tiveram funcionários que eles, na hora da rescisão, eles haviam entendido que naquele momento cessaria, a rescisão dele iria para quitar o empréstimo. E quando na verdade não, o empréstimo segue, a hora que você se desvincula, porque, lembra, a Marcelene falou isso lá no início, o empréstimo ele é do funcionário com o banco. A empresa não tem nada a ver com essa história, né? É com o banco. Então, a partir do momento em que o funcionário sai da empresa, você realmente precisa entrar em contato com o teu banco, né? O funcionário pede empréstimo, entra em contato com o banco e verifica como você vai continuar pagando essas parcelas. Isso a gente já teve casos, né? A gente já teve casos aqui justamente desse desligamento e achar que não tem mais a parcela. E acredito também que isso possa estar escrito nas entrelinhas do contrato. Então, às vezes, é um detalhe que vai passar batida ali na hora da contratação que você só vai se dar conta no final. Então, é bem importante esse detalhe. Questão do... Lembrei que essa questão, só falando que a gente está falando da rescisão, né? Como a menina falou, como fica como garantia o FGTS, uma parte do FGTS, é aquela história, né? Quando você sai da empresa, você tem o FGTS como um tempo de sobrevivência, vamos dizer assim, né? É dali que você vai ter uma reserva, se organizar, uma reserva, né? E aí, nesse caso, você se dá conta que você saiu e simplesmente aquele FGTS está indo para pagar a parte do empréstimo, né? Então, também Deixa eu ver o que mais com relação, meninas, à parte da folha. Deixa eu ver, a parte do funcionário, perdão. Antes da gente entrar na questão da empresa, tá? Vamos só finalizar, falar um pouquinho mais aqui. A Marcelene falou da questão do líquido da folha. Na verdade, assim, como todo e qualquer empréstimo, a preocupação realmente tem que ser realmente se você precisa, né? Porque as facilidades de um empréstimo, ele realmente tem que ser feito quando é necessário. Só que você ter um adiantamento salarial no dia 15, isso está acontecendo, tá? Isso tem acontecido, gente. Não é algo que a gente está trazendo aqui como uma orientação, caso... Não, a gente está trazendo porque o dia a dia está ocorrendo isso, tá? Pode ir. Que acaba virando então uma bola de neve, né? Porque tem funcionários, exemplos práticos nossos mesmo, é que funcionário já tinha aquela outra modalidade, que ele se direcionava ao banco ou a empresa que empresta, pegava o adiantamento, o empréstimo lá, agora com a facilidade dele, ele faz outro empréstimo, ainda tem mais o adiantamento do mês. Chega no final, vira uma bola de neve, porque tudo se é descontado no final do mês, compromete o salário dele. E não tem como não querer pagar, né? A gente até estava conversando sobre isso, ou seja, às vezes quando você tem uma dívida, se você está muito... Vamos falar da realidade, né? Se você está muito... se você realmente está precisando muito no mês, sei lá, não conseguiu alinhar a tua questão financeira do mês, o que você faz? Acaba deixando uma dívida ou outra, pagando uma hoje e não pagando a outra. Só que nesse caso não tem como não pagar, porque ele é descontado em folha e a empresa tem a obrigação de pagar, de repassar, né? Sim. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta, alguma dúvida ali no chat. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aí. É bom porque daí a gente vai para a parte da empresa também. Sim. Eu estando com o nome sujo, eu posso pegar esse empréstimo com o banco, sabendo que eu estou com carteira assinada? É interessante as perguntas, porque assim, essa que é a questão, né? A questão vai ser com o teu banco, porque na hora que cada banco tem uma análise, né? Então, a análise de crédito vai ser feita com o banco que você escolher.
Na hora da contratação ali, você vai colocar, por exemplo, o valor que você deseja e primeiro o banco vai fazer uma análise, né? Então, não é que aquele valor que está disponível você realmente vai conseguir pegar. Então, pode ser que às vezes você coloque lá que você quer o valor de pegar o valor emprestado de 10 mil, mas o banco vai te liberar só 4. Uma parcela talvez menor, né? Com juros talvez menor. E por conta, acho que de toda essa análise que o banco faz, não vai ser necessariamente o valor que você deseja pegar, você vai realmente pegar. Então, isso vai ser uma questão mesmo com os bancos, né? Que eles vão fazer essa análise para ver qual que é o valor disponível para o colaborador tá pegando. E se ele vai conseguir ou não. Aí o banco vai analisar. Lembrando dos juros, tá, gente? Porque quanto maior a facilidade, maior o juro. Não esquece de fazer uma análise muito bem feita. Temos mais uma pergunta aqui. O colaborador precisa comunicar ao empregador? Pergunta fantástica essa, né? Sim, gente, por favor. Ele não está obrigado, na verdade, né? Essa informação é o governo que vai enviar para a empresa, né? Agora, se ele quiser comunicar, fica a critério, mas ele não é obrigado. Essa informação é o governo que vai informar. O que a gente, lembrando, a gente está falando o que é, né? A realidade, a Marcelene traz aqui o que a legislação fala. Agora, vamos pensar que você trabalha numa empresa, o salário que você recebe é daquela empresa, a tua renda é daquela empresa, e a empresa precisa descontar a parcela e pagar o teu empréstimo. E aí, por acaso, você não informou a empresa. E por acaso, essa ligação do governo e a empresa não funcionou. O que vai acontecer? A empresa não vai descontar e você tem uma dívida com o banco. Porque se você põe em algum... Isso que é tecnologia. Sim. Se essa informação não chegar na empresa, a empresa não vai descontar. Mas quem vai ficar com uma dívida no banco é você, é o empregado. Então isso é um cuidado. Vê que qual é o que a gente está querendo trazer é exatamente isso, o problema que pode gerar se realmente você fizer isso sem saber do processo como um todo. Então é muito importante. Não é obrigado, como a Marcelene deixou bem claro, mas eu como orientação digo, avisa, comenta com o empregador para que ele esteja ciente. Ótimo, então a partir de agora eu preciso me preocupar com o pagamento da tua parcela. Eu acho que isso é bem importante. Isso até porque quem repassa daí, né, o valor para o banco desconta na folha, então como o empregador vai pagar a guia do FGTS, então nesse tempo ali, quando o empregador paga a guia, vai para a Caixa e a Caixa vai repassar para o banco que você fez a contratação. Então, por isso a importância de estar alinhado, né, o colaborador com a empresa, para que a empresa também acabe não deixando de pagar o FGTS e vire um transtorno maior ainda, que vai ser para o colaborador, né, que vai ter que entrar em contato com o próprio banco para poder fazer a quitação dessa parcela. Porque a dívida aconteceu, né? E a dívida do CPF do empregado. Sim. Então, a empresa ela tem obrigações, mas a obrigação maior do empregado. Tem mais alguma? Acabei até respondendo já outra pergunta aqui, que foi como que a empresa paga para o banco. A gente vai entrar bem no mérito do lado da empresa. Sim. Em seguida também, né? E também tem uma pergunta aqui que eu posso solicitar esse empréstimo desde o primeiro mês de registro ou tem alguma carência para essa solicitação? Tem que responder. Você precisa ter saldo do FGTS, né? Então, você precisa ter saldo. Como é o FGTS, que é a garantia, você precisa ter saldo. Então, tudo é uma análise. Você vai solicitar, você acabou de ser registrado. Aí você vai entrar no aplicativo da sua carteira digital e o banco vai analisar tudo para te dar ou não um empréstimo. Eu acredito que também por ter o período de experiência, pode ser que nessa análise o banco não libere, porque, querendo ou não, o prazo da experiência é 90 dias. Então, se talvez você está no período da experiência, eu acredito que o banco nem vai acabar nem liberando nenhum valor, porque é muito recente o contrato com a empresa. Você vê que a nossa ideia, muito mais do que questão técnica, é realmente essa orientação da preocupação que nós temos com você pegar um empréstimo, por ser descontado em folha, a facilidade dele, sem fazer uma análise da tua vida financeira, se você realmente vai ter condições de pagar essa parcela. Esse é o nosso foco, né? Porque ele é um empréstimo, é uma dívida que vai ter juro
E apesar de ser dito que o juro é menor, ele é menor, mas ele é um baita juro. É um empréstimo normal, gente, é empréstimo de banco. Né? Então essa é a preocupação, essa é a nossa preocupação com relação a essa parte do empréstimo mesmo. Mas cada banco tem uma análise, né? Que vai depender do banco. Tem uma outra pergunta ali, não sei se a gente também deixou claro, que é a questão da rescisão. Na rescisão. Se acontece de ter a rescisão, como que vai ficar essas parcelas? Aí é responsabilidade do funcionário, no caso ex-funcionário, procurar o banco, né? Que aí vai ser a responsabilidade dele. A responsabilidade da empresa é até o momento da rescisão, que também vai haver um desconto na rescisão. As parcelas restantes, aí o funcionário precisa ir no seu banco, que ele adquiriu esse empréstimo, para fazer o pagamento. Como é que vai ficar? Legal. É isso. De perguntas por enquanto é isso? Sim. Vamos seguir uma outra linha agora. Vamos responder essa do FGTS, de como é pago, né? Sim. Porque aí aqui a gente entra também numa visão agora do lado da empresa ou do condomínio. O que ocorre? Como a Milena falou, então, a guia, o funcionário faz o empréstimo, é descontado na folha e o pagamento é feito através da guia do FGTS da empresa ou do condomínio, certo? E o que ocorre nesse momento? Quando a empresa paga a guia de FGTS, já está pagando a parcela, ok. Mas uma informação para o empresário e para o síndico agora, que é de extrema relevância, é o seguinte: se a guia de FGTS não for paga até o dia do vencimento da guia, que é o dia 20 de cada mês, ou se for final de semana, ela antecipa, né? Se ela não for paga naquele dia, a parcela não é paga. A parcela do empréstimo não é quitada. Isso. Então, vamos supor assim, você teve a guia de FGTS, vence dia 20, esqueceu, simplesmente o empresário esqueceu, ou o condomínio esqueceu de pagar a guia e vai pagar no dia seguinte. Uma guia de FGTS, um imposto, é muito normal acontecer. Não deu para pagar agora, amanhã recalcula, paga com juros e multa e fica tudo certo. O problema é que essa parcela do empréstimo, ela não pode mais ser paga daí pela guia de FGTS. Então, o que ocorre? A partir do dia seguinte da guia não pagou, a empresa e o funcionário precisa entrar em contato com o banco, verificar, porque qual banco também, né? Porque tem várias opções. Tem até a questão de banco digital, que é pior ainda, sim, né? Porque daí a empresa e o funcionário precisa entrar em contato com o banco e ver daquele banco qual é a forma que eles vão liberar o boleto, ou a guia, ou enfim, para que possa se fazer o pagamento, então, fora da guia do FGTS. O que nós temos cuidado muito aqui, com os nossos clientes principalmente, é justamente isso. A gente até é bem chamado cuidadoso, né, ou prudente, enfim. Que a gente tá ali, um dia antes a gente avisa, não esquece de pagar a guia de FGTS. No dia a gente já diz, não esquece de pagar a guia de FGTS. Porque o transtorno, ele é muito maior, né, se não é pago. E eu acredito também que o empresário, ele já tem essa cultura de, esqueci de pagar, o que pode acontecer a gente recalcular a guia. Então, nós, como contabilidade, também a gente está aqui para orientar que, nesse caso, não seria possível recalcular a guia, por conta dessa questão mesmo que é do governo, né? Veio do governo essa regra. Então, realmente, o colaborador, a empresa, teria que entrar em contato direto com o banco e não com a gente, porque a gente não conseguiria fazer esse recálculo. Do empréstimo, né? Do empréstimo, isso. Só da parte do empréstimo, né? A guia a gente continua recalculando, né? Uhum. A gente só não consegue pagar recalcular a parte do empréstimo, né? Sim. O que mais que nós temos com relação à guia? Gente, deixa eu ver aqui. Eu acredito até que, a gente não está aqui para falar o que é certo e o que é errado, mas sim como orientação. Por isso a importância do colaborador estar alinhado com a empresa, né? Com o empresário, porque isso é importante se porventura acontecer qualquer transtorno, né? Como que daí a empresa vai estar sabendo se às vezes o colaborador não comunicou? Não é uma obrigação, mas como a empresa paga a guia, né? Realmente é importante eles estarem alinhados mesmo, o condomínio também, né? Os síndicos. Mais uma perguntinha lá para nós. A galera tá interessante. O pessoal tá perguntando aí. Contratei um colaborador novo.
como saber se ele já tem um empréstimo? Interessante. Pergunta interessante. Como saber se já tem às vezes também o colaborador acha que, né, esqueceu, sair da empresa, morreu a dívida, né? Vai assumir um novo emprego, essa empresa tem que ter, vai acabar descobrindo que o empréstimo veio junto com o funcionário, então a empresa passa a assumir esse compromisso também, né? Até, Milena, sobre essa pergunta ali, porque assim, ela é mensal, essa informação que o empregador precisa saber. Contratou o funcionário, antes de fechar a folha de pagamento, vai ter essa informação. O governo já é para disponibilizar essa informação para poder descontar isso do funcionário. É mensalmente a empresa, porque às vezes aquele funcionário estava, daqui a pouco entrou outro, né? Porque um vai falando pro outro, foi fácil para mim, peguei, acaba virando aquela situação toda, e vão pegando, e aí o empregador mesmo, se eles não conversar com o empregador, ele só vai saber quando for fechar a folha, né? Que aquele funcionário possui um empréstimo para poder descontar na folha dele de pagamento. Essa informação é o governo que disponibiliza. É interessante, né, que quando a gente fala da facilidade e do não avisar, até parece assim, parece até engraçado, eu vou dizer, porque como é que você faz um empréstimo, e é aqui que eu quero chamar muita atenção, você faz um empréstimo em que quem vai pagar mensalmente esse empréstimo para você, pagar efetivo, né, vai descontar do salário, mas quem vai pagar é a empresa, vai estar na folha de pagamento da empresa, é a empresa que vai pagar o teu financiamento, a tua dívida, e aí o empregado não avisa. Sabe, não faz muito sentido isso. Então eu peguei um empréstimo, a empresa vai pagar para mim, mas eu não vou avisar ela que eu peguei. Não faz muito sentido para mim isso. A legislação, tá bom, a legislação pode não obrigar. Mas, gente, é delicado porque pode acontecer da empresa não fazer esse pagamento. E aí a responsabilidade não. Que nem você falou, claro, a empresa vai ficar sabendo? Vai, mas é tecnologia. E se ela não ficar? A dívida não vai ser paga e o CPF é o do funcionário. Sim. Não sei se cabe a gente dar uma explicação, acho, mais ampla sobre como uma visão da empresa para o empresário, né? Como que é feito o pagamento, eu acho, né? A gente falar na questão de para quem que a gente paga. Né? Eu acho que isso pode ser uma dúvida muito comum que a gente vê aqui. Quem que paga essa dívida? Porque aconteceu um caso, né, de uma empresa entrar em contato, ele não tinha percebido o empréstimo ali na guia, e eu falei assim, tá, mas e agora? Como que eu pago isso aqui? Para quem que eu vou pagar? Por aí começa a surgir várias dúvidas, e até por isso que a gente está fazendo essa live, para poder tirar as dúvidas tanto do colaborador quanto para o empresário. Né? Eu não sei se na rotina ali do condomínio também surgem essas dúvidas. Pessoal, É porque assim, a parte financeira acaba sendo feita aqui dentro, nós já alertamos o nosso financeiro, né? Se acontecer alguma coisa nesse sentido de não pagar o FGTS, se possível, nos avisar com antecedência, né? Então, mas a surpresa tem sido, para nós, na hora mesmo de fechar a folha. Por exemplo, mês passado eu tinha um funcionário no condomínio, esse mês eu já tenho 3 funcionários com empréstimo. Então, é na hora de fechar a folha de pagamento que vem as surpresas dos empréstimos, né? É porque assim, a falta de conhecimento, eu acho. O foco aqui maior, a nossa preocupação está sendo a falta de conhecimento do empregado que pega esse empréstimo. Porque assim, a gente é leigo em muito assunto, né? Cada um tem a sua especialidade, mas assim, o pessoal, muita gente é leiga no assunto, não abre o FGTS digital, visualiza a facilidade. Poxa, tem um valor disponível, tem um empréstimo disponível, vai ser descontado numa folha legal? Então, o que é? Quando você não para pensar e não fazer uma análise, você vai lá e vai contratar? Vai ser, parece que, acho que é meio instintivo, né? É meio instintivo você saber que tem ali, pô, eu tô precisando, sei lá. Eu acho que cria uma falsa sensação de que é um dinheiro fácil, né? Então, às vezes, a gente acaba agindo por impulso, acho que é uma coisa mais do ser humano, né, de agir por impulso, então acho que a gente precisa tomar bastante cuidado. Que é nesse ponto que a gente quer falar, né? O impulso de contratar, a facilidade de contratar, e aí isso faz com que os funcionários, enfim, que acabe fazendo mais que uma contratação também, que foi o caso que a gente tem alguns casos aí de 3 empréstimos, e aí acaba não tendo. Sim.
Mais alguma pergunta? Não temos nada ali ainda por enquanto. Não, eu acho que... Gente, eu quero só trazer a situação que é o seguinte. É claro que a gente está falando aqui dos nossos clientes, da realidade, do que a gente vê aqui dentro, da nossa preocupação aqui dentro do escritório. Mas assim, qual é o alinhamento que a gente pensa que precisa ter para que isso não gere um problema maior? Realmente o alinhamento do empregado com a empresa ou com o condomínio. Esse alinhamento, quanto melhor, quanto mais alinhado, melhor. Mas também com o condomínio ou com a empresa e a contabilidade. Porque assim, como a Marcelene falou, o acesso a isso tudo é pelo governo, é através do governo. Só que quem busca isso é a assessoria que vocês têm, que é a contabilidade. Então nós da contabilidade é que vamos atrás disso, de saber se teve, se não teve, essa busca para saber se houve, não houve, por ser assessoria. Então é muito importante que tanto o condomínio quanto a empresa tenha esse alinhamento com a contabilidade. Tá? Isso é bem interessante. A gente fala aqui dos nossos que a gente tem esse controle, né? Mas é muito, muito importante esse alinhamento entre a empresa, o condomínio e a contabilidade. Tem uma pergunta ali que a gente, na verdade, podia só recapitular, pode ser que tenha passado batido, é a questão mesmo se o funcionário sair da empresa, como que fica o pagamento desse empréstimo. Interessante, né? Foram 3 perguntas relacionadas a isso. O pessoal tá preocupado mesmo, né? É muito interessante. É que eu acho que tinha esse costume de que tinha qualquer valor para lançar na rescisão, ia ser descontado na rescisão e por ali acabou mesmo, né? Então, só vamos relembrar que se o funcionário sai da empresa, a empresa vai fazer o pagamento dessa última parcela e após isso vai ser de responsabilidade do colaborador e entrar em contato com o banco para poder informar uma nova forma de pagamento, uma nova conta, ou se for para outra empresa, essa outra empresa vai assumir a responsabilidade de pagar. Mas fica de responsabilidade do colaborador. Exatamente. Gente, resumindo isso tudo, então, eu acho que era isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para acrescentar, mas a ideia realmente nossa aqui não é questão técnica, não é como se faz, o que fazer, é realmente uma orientação e um cuidado, né, para você que é funcionário de empresa, que sabe que é fácil entrar, mas o cuidado na hora que você vai pegar esse financiamento, esse empréstimo, para realmente saber se você precisa, se faz sentido, olhar o juro não é baixo, é fácil, mas não é baixo. Saber que se a tua parcela cabe no teu dia a dia, tá? Porque vai ser descontado. Então é a orientação nesse sentido. E no caso da empresa, é realmente o cuidado em como pagar isso, ter essa orientação da contabilidade, estar sempre alinhado com a contabilidade para que não passe nenhum valor aí sem ser pago, porque daí o juro é juro de empréstimo, né? E também com a empresa ainda, né, cuidar no sentido que o funcionário está comprometendo a renda dele, né? Ele já tem 2 empréstimos, vem para a empresa, pede adiantamento, né? Então, acaba que chega no final do mês, vira aquela bola de neve. Então, assim, empregador, tenha também esse cuidado em analisar esse comportamento financeiro do seu funcionário, que pode chegar no final do mês e ele não ter nem o que pagar, não ter nem o que receber. Beleza? Legal, gente. Se Era alguém isso. tiver mais dúvida, entre em contato com a contabilidade. A gente pode... É por isso, né? Porque a ideia aqui era só realmente trazer essa orientação, mas a gente tá aí pra responder qualquer dúvida. Fechou? É isso aí. É isso? Show. Obrigada por ter participado. Gente, até a próxima. Eu não entendi o que a Juliana